bem? Boa semana para você. Boa semana para todos aí. Reforma tributária. A gente estava conversando esses dias aqui dentro, né, Elaine, antes do jornal começar, que para pagar menos tributo acontecem umas coisas meio inexplicáveis, né? Então você tem um determinado bombom que compra como chocolate, né, Uribe, professor Vila, mas não é chocolate do ponto de vista tributário, bolacha de waffle, não sei o quê, porque... É o que a gente chama da classificação tributária, isso, que é um caos aqui no Brasil. Não me perguntem por que bombom paga menos tributo do que bolacha de waffle. Um negócio assim, né? Quer dizer, umas classificações completamente estapafúrdias que a indústria foi procurando, não é, Elaine? E é legítimo que procure? Sim, né? Então, tem a abertura, né? Lógico. Se você tem abertura para pagar menos, você vai pagar menos. É chocolate, né? Ou é waffle? Ah, põe aí que é waffle, né? Tem waffle, é waffle, não é chocolate. Explica pra gente como é que isso funciona, Elaine. Então, isso tudo aí é por conta das classificações. Assim, a estrutura tributária no Brasil hoje é caótica, né? Então, como o professor Vila falou, foi uma grande vitória que o país teve na semana passada com a aprovação do texto na Câmara. Vai simplificar todos os impostos? Não todos, né? Porque tem outras contribuições que a gente paga, etc. Mas os 5 maiores que a gente tem, que seriam aí quase metade da arrecadação, vão ser simplificados. Aí o que acontece? Essas coisas curiosas que acontecem em relação à classificação tributária, vou começar pelo que você citou, que é um bombom, vou falar o nome aqui porque todo mundo conhece, né? É o bombom Sonho de Valsa, ele existe há 75 anos. 75 anos e sempre chamamos de bombom. Eu lembro que a minha avó tinha sempre um pote cheio de bombom Sonho de Valsa lá na casa dela, porque a gente amava. E aí houve uma discussão se o bombom Sonho de Valsa era um biscoito ou bolacha, dependendo de onde você está, né? Wafer ou chocolate. Por que isso? Porque se fosse considerado biscoito ou bolacha, seria um item de padaria. E como sendo item de padaria, teria isenção de IPI. E como bombom, chocolate, ele tem que pagar 5% de IPI. Então, lá no CARF, decidiu-se que não é mais bombom, Sonho de Valsa, é biscoito, tanto que eles mudaram a embalagem, não sei se você percebeu, não é mais aquela embalagem de bombom mais, é uma embalagem diferente. Eu percebi quando, eu não percebi do Sonho de Valsa, mas eu percebi de um outro chocolate que tem a estrutura ali parecida com o Sonho de Valsa. Não, é o Bis, vamos falar aqui. Então, virou uma festa aqui agora. Daqui a pouco o departamento comercial liga aqui pra gente, né? Mas enfim, não, porque me disseram, se você, vai lá e lê que não tá escrito chocolate. É um negócio com aroma de chocolate. Eu falei, não é possível. Aí eu como isso aí há 45 anos achando que é chocolate. Aí eu fui lá olhar na embalagem e é qualquer coisa com cheiro, aroma de chocolate. Eu falei, mas aroma de chocolate? Eu tô comendo o cheiro do chocolate. E aí é tudo por conta da classificação tributária. O CARF, vê se tem cabimento. Não, imagina os caras engravatados lá discutindo. Isto aqui é um bombom ou é um biscoito? Vamos analisar aqui, todo mundo experimentando. O que vocês acham? Eu não sei, é muito doido. Teve agora recentemente, o mais recente, inclusive, a questão do McDonald's. Falar de novo a marca. Mas tá um festival aqui hoje. Parece o Shop Tour hoje, hein? Eu não sei se você percebeu, eu gostava, não existe mais o sorvete no cardápio do McDonald's. Ué? Não, virou sobremesa láctea. Ele tá lá. Calma, quem gosta do sorvete, calma, continua lá, mas mudou de nome para sobremesa. Por quê? Como sorvete, o McDonald's teria que pagar 40% de impostos, mas como sobremesa, a quantidade de impostos cai para cerca de 12%. Então, aquele sorvete de casquinha virou sobremesa. Cai de 40% para 12% a cobrança de impostos. Outra coisa também que foi criada em 1929, uma loção chamada Leite de Rosas. Essa é que famosa. Minha avó tinha sempre na penteadeira também, lembrando dela de novo. E quando você saía do banho cheiroso, alguém falava assim, nossa, tá cheirando leite de rosas. Exatamente. Era uma loção que sempre foi uma loção de beleza. Minha avó usava para fazer limpeza da pele, para tirar a astringência, mancha, etc. E foi-se decidido que agora não é mais loção de beleza, é desodorante.
Não é bem um desodorante. Então, como loção de beleza, teria que pagar 22% de IPI. Como desodorante corporal, essa cobrança cai por conta da classificação, tá? da tributária para 7% de IPI. Então, minha avó sempre passou desodorante no rosto e não sabia, né? Então, enfim, teve um caso curioso aí também de 3 girafas que foram importadas aí por uma fundação chamada Hermann Wedge. Entraram como salsicha para pagar menos imposto. Pois é, aí eles haviam entendido que não precisava pagar imposto PIS/COFINS sobre a importação das girafas, até porque eles tinham feito uma permuta com os Estados Unidos, em troca das girafas, eles deram 35 aves nativas brasileiras, né? Então seria uma permuta, não teria envolvido dinheiro e tal, mas decidiu-se que sim, teria que ser cobrado PIS/COFINS sobre as girafas, no fim acabaram tendo que pagar cerca de $25 mil sobre isso, né? Nesse caso aqui, dá pra gente dizer que o leão ganhou das girafas, né? Peguei o trocadilho. Trocadilho. Na segunda-feira, trocadilho infame. Agora, professor, é claro que a gente leva aqui na galhofa porque beira o absurdo, como a Elaine lembrou, né? Segunda-feira, 2 da tarde, reunião do CARF para decidir se o sonho de valsa é produto de padaria ou produto de... É produto de padaria ou é um bombom? Se é bombom, se é wafer... Se o sorvete é sorvete ou é sobremesa? Então, se a girafa é girafa ou sabe Deus o quê, né? A gente usa argumento aqui, exemplo, para escrachar o absurdo que essa reforma... Então, e são contenciosos, que aí a gente tem acompanhado, contenciosos na justiça, segundo conta aí do governo, aí é mais, acho que é do INSPER. A gente paga hoje, a gente tem na justiça hoje o equivalente a 75% do PIB em contenciosos tributários. Ou seja, empresas que entram na justiça para contestar cobrança, ou Receita contestando a falta de cobrança. Isso equivale a 5 trilhões, quase 5 trilhões e meio de reais. E a reforma tributária, com a simplificação, também deve ajudar a diminuir esse tamanho astronômico que a gente tem hoje de contenciosos tributários. Isso aí é só um exemplo, a classificação de itens, né? São curiosos, bizarros. A gente destaca aqui, mas a gente destaca de propósito alguns exemplos para evidenciar a bizarrice a que nós somos submetidos e as empresas também, né, professor? Porque se obriga, por exemplo, a empresa que produz o sonho de valsa a ter um departamento para ficar estudando essas coisas, né? Não, é melhor colocar como sobremesa da vovó do que como item de padaria, porque ao invés de pagar 12, paga 6, quer dizer, é um absurdo, né, professor? Olha, alguns empresários me mostraram toda a parte tributária das empresas, né? O número de pessoas dedicadas a isso, e aí entra essa questão também de estudos sobre onde é melhor classificar esse meu produto para pagar um tributo menor e como eles tinham de armazenar um conjunto de informações na empresa caso ocorresse algum tipo de fiscalização. Então era uma coisa monstruosa, que tem um custo, e esse custo é transferido ao preço das mercadorias, e é pago por você, pela Elaine, pelo Uribe, por nós, por todos, né? Então é um negócio tão absurdo, isso, e tem de ser resolvido. Então a reforma tributária nesse sentido, e são muito bons esses exemplos dados, que é do concreto, do cotidiano das pessoas, né? E a gente vai lembrando, eu lembro até dos cigarrinhos Pan, lembrei que hoje nem existe porque é politicamente incorreto, mas tudo aquilo, coisas que são verdadeiros absurdos. Então, o passo dado na semana passada foi fantástico, né? Foi fantástico no sentido de simplificar a tributação, não é resolver todos os problemas, vai passar pelo Senado, deve ter algum tipo de modificação, na essência, creio que não, volta à Câmara, porque isso é o que determina a Constituição, e as empresas, isso que a Elaine destacou muito bem, né? Essa diminuição de custos dentro das empresas, isso tem um reflexo nos preços. E no tal, eu vou citar uma coisa que eu nem gosto sempre de falar, custo Brasil. Mas é verdade, também no chamado custo Brasil, que é produto dessa anarquia tributária, né? Que você não sabe o que é o que, né? Aquele produto que você come. Então, nesse sentido, é um grande avanço e é importante a gente ter esse trabalho pedagógico aqui, que no fim é uma questão pedagógica, de explicar para quem nos acompanha que reflexo
reflexo tem na sua vida cotidiana, porque muitas vezes esses grandes temas ficam na questão estrutural, né, da questão empresarial. Não, tem de entender que na sua vida, a simplificação da reforma dos pagamentos dos impostos, que é essa reforma tributária, tem vários anos nesse processo de implantação, tem algumas questões que vão ter de ser refeitas, mas tem alguém que ganha aqui e perde, mas depois pode ganhar lá na frente. Tem todo um arcabouço que orgânico, há uma visão de totalidade e que vai melhorar nossas condições, facilitando o crescimento do PIB, há inclusive projeções, e a Helene mesmo nos demonstrou outro dia sobre isso, né? Um crescimento do PIB que reflete no quê? No aumento do emprego, na melhoria da qualidade de vida, e eu espero que, sinceramente, a médio prazo, ao menos, que eu sei que isso não é, que os preços se estabilizem até caiam, porque grande parte desses preços tem essa altura de diversos produtos por causa da alta carga tributária. Algumas eu acho justo, a questão da bebida e do fumo, sabe? Que foi uma discussão que também passou. Eu acho justo porque isso ocorre também em alguns outros países. Mas em relação ao fumo, eu não queria me estender, que fosse cigarro brasileiro, né? Porque os cigarros mais consumidos no Brasil vêm do Paraguai. A marca mais consumida no Brasil é Paraguaia no Brasil. Agora, como é que esse volume de contrabando entra no Brasil? Parece que tem um rio chamado Paraná, né? E ninguém vê. Então, uma das tarefas das nossas Forças Armadas era, por exemplo, mas não só, proteger as nossas fronteiras, que o contrabando é escandaloso, envolvendo no Paraguai altíssimas autoridades. E as pessoas consomem aqui um cigarro de baixíssima qualidade, que é vendido em qualquer boteco, em qualquer lugar que você anda por aí. Eu não fumo, mas você encontra. Então, aí sim se tributa isso, tributa a questão da bebida, como em outros países, mas foi bom a questão da cesta básica, por fim, né? A discussão da cesta básica foi muito importante. E então nós temos coisas que são fundamentais. Nós demos um avanço, é que quando a gente está muito próximo ao avanço, a gente não vê a importância. É por isso que entra a história, sem ser falar da própria profissão aqui. Mas quando você destaca um pouco do tempo, igual o Plano Real. Lembrar que o Plano Real ia dar tudo errado. Eu lembro, com todo respeito ao Luiz Mercadante, mas ele disse em 1994 que o Plano Real seria um fracasso, era um plano eleitoreiro para eleger Fernando Henrique Cardoso. Não foi, né? Aconteceu justamente o contrário. Então, sobre a questão tributária, idem, né? Daqui um pouco, daqui uns 5, 10 anos, nós vamos ver a importância do que ocorreu a semana passada. Sim. Bom, eu quero ouvir daqui a pouquinho o Uribe sobre um ponto abordado pelo professor, que é a expectativa, né? As coisas começam a se mover, né, Elaine? E sei que o nosso sempre telespectador, professor Delfim Neto, né, professor Vila, sempre diz que a economia tem muito de expectativa também, né? Quando a sociedade, o empregador, o empregado entendem que a coisa não vai caminhar bem, isso de certa forma acaba se concretizando, né? E o contrário também é verdade, né, Elaine? E essa semana aqui a gente tem a perspectiva da divulgação do IPCA, né? Amanhã. E qual é a sensação que existe no mercado? Então, a expectativa é que o IPCA venha negativo, que a gente veja uma deflação. O mercado aí, a média é 0,1% negativo, principalmente por conta dos aumentos de preços de alimentos, da queda no preço dos alimentos, perdão. E o IPCA aí, já tem mostrado redução e, inclusive, outros índices de inflação importante, IGPM, por exemplo, já tem mostrado também redução no preço dos alimentos, no varejo e no atacado. Inclusive, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, projetou queda de preço para junho. Inflação IPCA é importantíssimo porque é ele que calibra aí as taxas de juros, vindo aí negativo, mais comportado, assim, só reforça que realmente a gente vai começar o ciclo de queda de juros em agosto. E hoje sai a expectativa do Boletim Focus, que o Banco Central mede aí toda semana, o que os analistas estão esperando. E como você disse, expectativa assim, para os principais itens da economia, essas expectativas são importantes porque o que se espera no futuro acaba se refletindo no presente, né? Então, se você espera uma aceleração de inflação lá na frente, você pode até autorrealizar essa expectativa hoje. Então, é muito importante isso. Sobre o que o professor Vila falou do imposto do pecado, queria só destacar que agora indo para o Senado, vai ser uma das principais discussões aí, porque envolve imposto sobre bebida e cigarro, mas também tem uma
cláusula ali que diz sobre produtos que fazem mal ao meio ambiente. Aí o texto estaria um pouco vago. O setor, principalmente do agronegócio, quer que se feche mais esse texto para se entender o que seriam produtos que fazem mal ao meio ambiente. Sim. Indústria automobilística também. Então, deve ser um dos debates agora no Senado, exatamente os impostos do pecado aí que o professor Villa destacou. Bom, por falar em impostos do pecado, eu sou obrigado a chamar o Gustavo Uribe de volta aqui. Uribe, qual é Bom, a gente está falando aqui de expectativa, né? A economia tem em grande dose também a expectativa que pode se autorrealizar, não só isso, né, claro, mas essas expectativas se autorrealizam na boa e na má perspectiva, né? Então a gente tem aí, a Elaine tem trazido para a gente quase todo mês, inflação abaixo daquilo que era esperado, tem a aprovação da reforma tributária na Câmara, tem a perspectiva de votação do marco fiscal agora em agosto, o CARF está resolvido, ou seja, as coisas estão mais ou menos caminhando bem, né? E qual é a expectativa para a reunião de agosto do Copom? Tem alguma possibilidade de que não seja redução da taxa de juros, Uribe? Aí o Congresso Nacional vai fritar Roberto Campos Neto, porque numa conversa que tiveram em maio deste ano, Roberto Campos Neto, Fernando Haddad, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e o setor empresarial, foi feita uma pressão a Roberto Campos Neto de que ele deveria baixar a taxa de juros. Ele disse ainda não é o momento que o Brasil pode ter um voo de galinha, ou seja, um crescimento e depois uma derrocada. É preciso esperar a estabilização do cenário. E Rodrigo Pacheco e Arthur Lira foram diretos. Meu amigo, se não houver diminuição ali para agosto, não tem mais como defendê-lo. E aí sim, você pode ter uma fritura em relação maior ainda do que já tem em relação ao presidente do Banco Central. E nós temos aí a mudança de algumas cadeiras. Gabriel Galípolo entrando, um outro diretor, primeiro diretor negro da história do Banco Central. Então isso pode reequilibrar as forças. Há sim uma expectativa finalmente de diminuição da taxa de juros. Mas a Elaine lembra que até o final do ano, e a gente já teve essa conversa, né, Elaine? Não deve baixar tanto, né? E outro ponto importante da gente ressaltar, os efeitos da diminuição da taxa de juros em nós brasileiros, no nosso bolso, demora aí um horizonte de 12 a 18 meses. É por isso que o governo federal quer tanto essa diminuição, porque isso pode afetar o crescimento econômico não desse ano apenas, mas do ano que vem, freando a economia e não permitindo que ela, então, ande a passos mais largos. Por isso, essa é a grande preocupação de Lula. E foi colocado essa tolerância. Em agosto, tem de baixar. Se não baixar em agosto, aí o Congresso Nacional vai fazer uma ofensiva ainda maior sobre o presidente do Banco Central. Muito bom. Aguardemos, então. Elaine, obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom jornal. Valeu.